Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam bem. E no vídeo de hoje eu trago aqui uma dica bem interessante sobre o cultivo de orquídeas, que na verdade é o momento ideal para poder fazer um corte de Cattleya metistoglossa. Eu vou estar fazendo aqui hoje o corte, mostrando para vocês como eu estou fazendo esse corte e como eu fixar esse corte naquele substrato que eu fiz anteriormente, utilizando os materiais que eu tenho em casa e que você também tem aí na sua casa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Zenivaldo Dias e sejam muito bem-vindos a este vídeo. Vamos lá para, de fato, o que nos interessa. Então aqui eu tenho uma Cattleya metistoglossa, né, como vocês podem ver aqui, né, as famosas caneludas, né. Essas orquídeas são orquídeas assim de grande porte, né. Então, se você tem um ambiente não tão espaçoso, para você ter Cattleya metistoglossa é um pouco complicado. Mas também não impede você de ter. Claro que você vai ter que ter uma quantidade menor, porque elas precisam de muito espaço. E este é o momento ideal para fazer um corte. Olha, raízes novas, pseudobulbo, jovem, com espata para florescer. O que é que a gente vai fazer aqui? Contar a partir do último pseudobulbo, 2, 3, 4. Então, essa é a quantidade adequada para poder fazer um corte. E isso serve para qualquer tipo de Cattleya. Aí alguém pode perguntar assim, Zenivaldo, faz com 3? Faz, entendeu? Eu faço com 3. Só que aí vai depender de como a orquídea está. E é claro que o desenvolvimento não vai ser tão legal. Claro que se eu pegar um com 3, com as raízes desse jeito, e eu pegar um com 4 sem raiz, o de 3 que tiver com as raízes dessa forma, vai se fixar bem mais rápido, né? Vai se fixar, né? E a orquídea não vai sofrer tanto assim. Então, tudo depende do estágio em que a orquídea estiver, né? Então, esse aqui é o estágio adequado quando tem pseudobulbo jovem. Perdão. E isso eu estou falando de Cattleya metistoglossa, né? Porque algumas Cattleyas têm um enraizamento ou antes da floração ou depois. No caso da Cattleya metistoglossa, ela tem um enraizamento do pseudobulbo jovem antes da floração. Então, quando ela floresce, as raízes já se desenvolveram e aí a orquídea ela entra num período de dormência. Depois que passa o período de dormência é que ela começa a emitir os novos pseudobulbos, que aí já é preparando para a próxima floração. Então, quando as raízes começam a se desenvolver, estão neste porte aqui, ou mesmo que não tenha raiz, mas o pseudobulbo já estiver dessa forma, porque às vezes acontece, também é um momento ideal. Desde que a orquídea não esteja desidratada, ela esteja como essa, que está muito bem hidratada, porque aí ela já está preparada para desenvolver as raízes. Então você faz o corte e fixa, a orquídea ela vai utilizar apenas a reserva de água e de nutrientes que ela tem ali nos pseudobulbos até que as novas raízes se desenvolvam completamente. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que de fato nos interessa, que é o corte. Então, fazendo o corte, separando aqui a quantidade de pseudobulbos que, na verdade, são 4, o ideal, neste estágio aqui, e vamos fazer o corte. Vou precisar de um alicate de jardinagem, mas você pode estar fazendo isso com uma faca também, com muito cuidado para poder não se cortar, porque com a faca às vezes é um pouco mais complicado. Eu não tenho aqui porque o alicate já está esterilizado e eu só vou fazer o corte de uma orquídea, mas é ideal que vocês tenham
ou um isqueiro, ou um candeeiro, ou se você não tiver nada disso, você pode também esquentar no seu fogão, ou para quem tiver um maçarico, pode estar utilizando para poder esterilizar o corte do alicate. Então, nesse caso eu não vou fazer, porque o meu já está esterilizado e eu só vou fazer o corte de uma orquídea. Por que isso? Porque se a orquídea tiver com algum problema, alguma doença, no momento que você corta essa e ela estiver contaminada, e você cortar outra, vai passar aquela doença para outra orquídea. Então é imprescindível, quando você for fazer um corte, fazer a esterilização do material que você está utilizando. Então vamos lá para o corte. Então eu cortei aqui os 4 pseudobulbos, lembrando que o rizoma da Scatulea letistoglossa é um pouco resistente. Então a gente precisa de um pouco de força para poder tá retirando. E elas se fixam, essas orquídeas, elas se fixam muito firme na parede do vaso. Então aqui eu já fiz o corte, mas vocês podem ver, né, que ela está muito fixa aqui, ó. Porque tem muitas raízes também aqui pro lado de fora. Então é difícil. Uma coisa aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção. Eu não fiz a hidratação dessas raízes dessa orquídea. Qualquer tipo de orquídea que a gente for fazer um corte, é necessário primeiro a gente deixar ela de molho por uma hora mais ou menos, né? Para poder amolecer um pouco as raízes, hidratar as raízes, para no momento que a gente estiver fazendo a retirada, não danificar tanto. Porque se a gente não faz essa hidratação, como aconteceu aqui, né, eu acabei esquecendo de fazer essa hidratação, e foi bom para poder eu estar mostrando para vocês, as raízes elas acabam se danificando muito mais, entendeu? Então a gente tem que tentar fazer o corte e retirar essa orquídea desse vaso, para que a gente danifique o mínimo possível dessas raízes, para poder não atrapalhar o desenvolvimento da orquídea no momento que a gente fixar no outro substrato, no substrato novo. Ela está aqui muito fixada, mas eu vou ver se eu consigo aqui tirar ela sem eu danificar muita coisa aqui, porque tem muitas raízes saudáveis aqui. E eu vou pegar aqui, né, vou pedir licença aqui para vocês, e eu vou pegar uma faca. Pronto, peguei a faca e eu vou cortar as raízes. Então, não tem jeito que não danifica. Por mais que a gente tente, mas a gente não consegue fazer um corte sem danificar a raiz. Não tem jeito. Isso aqui, mas é para o bem da orquídea. É porque quando a gente faz um corte, né, a orquídea ela se desenvolve muito melhor. E é preciso muito cuidado, pessoal, porque essas raízes aqui elas estão jovens. Então, jovens e saudáveis. Olha a ponta dessas raízes, né? Então aqui a gente tem que ter o máximo de cuidado possível para poder não danificar essas raízes jovens. Eu ainda gosto de fazer o corte quando elas ainda não emitiram. O pseudobulbo já está formado, mas elas ainda não foram emitidas. Porque aí fica mais fácil da gente manusear, a gente fixa e aí elas começam a ser emitidas a partir do momento que a gente fixa. Aí é ótimo, porque ela não vai causar dano à orquídea, às raízes. Mas aqui a gente vai ter que danificar um pouco, porque precisa acomodar para poder fixar. Não tem jeito. Mas a gente consegue. Tendo um pouco de calma, a gente consegue. É porque tem muitas raízes boas aqui, né? E aí por isso que elas tá um pouco mais complicado.
muito cuidado para não se cortar. Olha, pessoal, é por isso que eu não gosto de vaso de plástico. Vaso de plástico eu estou abolindo do meu cultivo de orquídeas, porque vaso de plástico, enquanto está novo, tudo bem, mas como a orquídea gosta de muita luminosidade, então eles ressecam, eles ficam frágeis, não fica bonito, fica com uma aparência muito desagradável. Então, eu não gosto muito. Eu agora estou investindo neste tipo de substrato aqui. Porque isso aqui dura anos. Se mais tarde, né, ele, digamos, deteriorar um pouco, não precisa nem a gente danificar as raízes, a gente pega este, amontoa em cima de outro e a orquídea vai continuar lá, belíssima. Então, estou querendo abolir. Mas isso significa que é para todos os tipos de orquídea? Não. Para as Cattleya metistoglossa, que cresce muito, que ela, como é que se diz? Não há necessidade, elas enraizam muito e não há necessidade da gente estar fazendo replantio o tempo todo. Então, pelo menos para as Cattleya metistoglossa eu vou estar, né, mudando para pedaços de madeira. Os vasos vou deixar lá para outros tipos de orquídea. Aqui está o meu corte. Olha que corte maravilhoso. Olha que corte espetacular, muito saudável. Essas manchas aí, pessoal, não é doença, né? Isso aqui são manchas de... Essa daqui, talvez seja alguma deficiência de nutrientes. Não sei, eu tenho que averiguar direitinho para ver o que de fato é. Tipo uma ferrugem, alguma coisa assim. Mas como ela ficou no sol, né, e ela se desidratou por um bom tempo, ninguém sabe o que foi que causou aqui. Se vocês, alguém aí, souber o que pode ser, né, deixa aí nos comentários. E essas outras manchas pretas, aqui é um pouco de fumagina, mas que já não está mais causando nenhum problema a orquídea, porque eu já limpei, mas aí às vezes fica uma marca. Isso aqui demora um certo tempo para sumir. E o resto aí são fezes de pássaro, porque a orquídea está lá no quintal de baixo da árvore e acaba sujando as folhas, né? Os pássaros depositam suas fezes lá e acaba sujando as folhas das orquídeas. Então agora, né, eu vou fixar a orquídea. Como é que a gente faz? Olha só, né? Olha só o que é que a gente faz. Como a Cattleya metistoglossa, ela cresce para frente, a gente tem que ter essa cautela. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Mas isso aqui não tem problema, porque a raiz aqui ela quebra, mas depois ela acaba se bifurcando e aí ela vai continuar crescendo também do mesmo jeito. Isso aqui é inevitável, né? E vamos fixar dessa forma, deixando esse espaço para a orquídea crescer para frente. Como ela tem um crescimento muito lento, então isso aqui vai durar muito tempo ela crescendo. O interessante das orquídeas, porque quando ela chegar aqui, ela vai de alguma forma tentar se equilibrar aqui nesse substrato, ou ela vai virar para o lado de cá, ou para as laterais, ou para cá. Então a orquídea ela se organiza aí para que ela continue nesse substrato da melhor forma possível. Então, centralizando aqui a orquídea, na verdade posicionando aqui a orquídea, chegou a hora de fazer a fixação. E, perdão pessoal, vou me agachar aqui para eu pegar os outros materiais que caíram. Então eu vou utilizar aqui, né, um pedaço de sombrite, que eu já utilizei, né, lá na cobertura de outras plantas. E aí, para não jogar fora, eu acabo utilizando para poder fixar as minhas orquídeas. Mas você pode estar fazendo 2 furos ou mais aqui com a broca. Eu não fiz porque a furadeira do meu pai, eu não sei onde ele colocou. E eu vou ter que fazer de outra forma. Então, mas se você também não tem a furadeira, não tem broca,
não tem nada disso, você pode estar fixando com um arame, você pode estar fixando com uma corda, alguma coisa. Eu vou utilizar o sombrite. E eu vou utilizar esse pedaço de tecido aqui, isso aqui é um pedaço de toalha de banho, que já não se usava mais, e eu vou colocar aqui debaixo para poder reter umidade e a orquídea se desenvolver, né? Então, até que as raízes se fixem e tenha raiz o suficiente para poder a orquídea se desenvolver sem precisar outro tipo de substrato, então eu coloco esse pedaço de tecido. Depois, se eu quiser, eu retiro, e se eu não quiser, eu deixo aí. Eu prefiro deixar, né? E agora vamos lá para fixação. Passa o pedaço de sombrite, ou a corda, ou o arame, né, que vocês tenham aqui por baixo. Lembrando que o próprio arame aqui, ó, vai servir como suporte. Eu posso fixar alguns pseudobulbos para poder ele ficar firme. Aí eu passo aqui por baixo. Se você tiver alguém aí na sua casa para poder lhe ajudar, lá se foi outra raiz, mas isso infelizmente vai acontecer quando a gente faz um corte. Esse barulho também não está nada agradável aqui do prego com a mesa, mas faz parte. Eu vou tentar amarrar aqui, vou ver se eu consigo algo aqui para poder eu amarrar, para poder me dar um suporte melhor, que isso aqui não tá legal. Ah, isso aqui tá me... Vou tentar de outra forma aqui, pessoal, porque isso aqui não tá legal, não. Isso aqui não tá legal. É porque o sombrite acaba sendo um pouco, né, complicado mesmo. Se fosse com arame aqui, ou se fosse com uma corda, alguma coisa assim, seria muito mais fácil. Mas ele agora vai ficar legal.
pessoal, eu já dei aqui, digamos, uma fixada, mas isso aqui eu vou fixar melhor. Ela ainda fica melhor fixada aqui, mas caso eu queira deixar assim, ela já se desenvolve muito bem, mas é melhor a gente garantir, deixar ela bem firme, porque a orquídea não pode ficar balançando, né? A orquídea ela precisa estar firme para as raízes se desenvolver bem. Então aqui de certa forma as pontas das raízes já se foram, né? Algumas, umas 3, mas isso aqui não é problema. Não é problema porque a orquídea ela bifurca, as raízes bifurcam e ela pronto, orquídea fixa. Agora eu só vou ter que mudar, colocar o arame no meio, porque eu acabei retirando o arame, colocando o arame nas laterais. Então isso não é legal, né? Porque a orquídea vai ficar pendida. Então tem que ficar bem no meio para poder ficar certinho. Pronto. Aqui é o local ideal. Esse arame aqui que vocês utilizarem, né, para orquídea pequena, pode ser ou menor ou maior. No caso aqui eu deveria ter colocado um maior, porque a Cattleya amethystoglossa, ela é muito alta, né? Então, pelo fato dela ser alta, então acaba é imprescindível, pessoal, a gente sempre fixar os pseudobulbos. A gente fixar os pseudobulbos no arame. Amarrar os pseudobulbos no arame, porque isso vai dar uma estabilidade, tá vendo? Então, se a gente não fixar os pseudobulbos no arame, como ela é uma Cattleya de grande porte, vai correr o risco dela pender, né? Porque vai gerar um peso. Então o que é que eu faço? Olha só, se eu não fixar, né, a tendência é ela pender um pouco, né? Isso também não fica legal. Então aqui eu faço isso, ó. Eu pego, pode ser com aquele fiozinho mágico. Eu vou utilizar aqui mesmo o próprio Sombrite, amarro só para eu demonstrar aqui para vocês, mas você pode colocar o fiozinho mágico até para ficar um pouco mais bonito, né? Pronto. Aqui eu posso, aí você pode ir alternando. Cá eu já vou, esse outro eu já vou fixar no de cá, para poder a orquídea ganhar estabilidade. É claro que aqui acaba sendo rápido porque para o vídeo não ficar tão longo, e mesmo assim ainda fica muito longo, né? Mas aqui está o resultado, né? Aqui eu posso pegar esse outro, né? Ao invés de eu pegar esse de cá, eu poderia ter pegado este daqui. Mas enquanto a orquídea não se fixa, a gente vai organizando, tá vendo? Aqui é o resultado, né? Aqui eu vou pendurar lá no meu orquidário, e se ela ficou um pouco pendida, você ainda pode fazer o controle com o prego. Você pode colocar o prego, bater o prego para ele ficar um pouco mais para o lado de lá ou para o lado de cá. Aí o controle quem vai fazer é você.
Então aqui está a orquídea fixada, tá vendo? E uma coisa bem interessante, pessoal, que não pode deixar de falar, o corte que você fez, isso aqui você pode colocar lá no seu orquidário, que vai emitir uma nova frente. Não é legal fazer o replantio aqui agora, porque as raízes que ficaram aqui, né, muitas delas já estão velhas, já estão secas. Então, as raízes saudáveis que estão aqui são muito poucas. Então, se você faz a troca aqui agora, faz o replantio, então aquelas raízes saudáveis elas vão se danificar e a orquídea corre risco até de morrer. Então, deixe ela com essas raízes. Quando emitir uma nova frente, aí você faz o replantio. Então, esse aqui não é o momento de fazer replantio para poder não colocar a sua orquídea em risco. Então, coloca ela para lá, vai fazendo as regas normalmente, que logo logo uma nova frente aí será emitida. Para quem não viu, pessoal, o vídeo onde eu mostro como fazer esse substrato, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e vocês podem estar acessando esse vídeo. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o seu joinha. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, né, e ative o sino de notificações para que vocês sejam informados sobre as novas publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.